Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do Portugal for Jesus. É um privilégio poder estar aqui novamente convosco para apresentar um tema que creio que é de extrema importância para todos nós e espero que venha a ser também uma bênção para todos os que estão escutando, todos os que estão assistindo ao programa. Eu gostava de convidar, se ainda não fizeste, para clicares no like, num gosto, para poderes seguir, para poderes também encorajar a equipa que está produzindo estes vídeos e também para poderes estar notificado ou notificada da próxima vez que houver algum vídeo, que houver algum update dos nossos programas. O tema que temos hoje para falar tem como título O Resgate que Veio do Alto. O Resgate que Veio do Alto. E ao começarmos gostaria apenas de convidar para inclinar a tua cabeça e fechar os olhos para uma breve oração. Nosso Pai do Céu, te agradecemos por podermos estar hoje novamente unidos por este meio para estudar a Tua Palavra. E te pedimos ao Senhor que nos possas falar ao coração, trazer convicção do alto sobre a importância deste tema. Pedimos em nome de Jesus. Amém. No dia 23 de junho de 2018, o mundo assistiu incrédulo e com o coração nas mãos ao desenrolar dos acontecimentos na província de Chiang Rai, na Tailândia. Ali, cerca de pouco mais de uma dezena de jovens, entre os 11 e os 16 anos, juntamente com o seu treinador de 25, da equipa de futebol chamada Wild Boars, ali se refugiaram numa gruta, buscando refúgio da chuva intensa que caía, mas também para buscar alguma descontração após o treino da equipa de futebol. O problema é que os Wild Boars não contavam que a chuva se aumentasse e tornasse de tal forma que eles ficaram encurralados dentro da gruta e ali ficariam durante os próximos 18 dias até finalmente alguém os poder encontrar. Diz-nos que levou cerca de 10 mil oficiais de equipa de salvamento para poder salvar estes jovens e o seu treinador daquela gruta na qual eles estavam encurralados a mais de 4 km de distância da boca da gruta onde eles entraram. Ali ficaram encurralados desde o dia 23 de junho e o mundo assistiu incrédulo à capacidade e ao sacrifício que dezenas e centenas e até mesmo milhares de pessoas que estiveram envolvidas nesta operação massiva de salvamento para poder salvar estes jovens de uma situação que parecia desesperada, parecia impossível, pois já lá estavam há tanto tempo sem alimento, sem poderem ver a luz do dia e até quando souberam que os jovens estavam vivos, já foi motivo de grande alegria, mas certamente o pior ainda estaria para vir, seria como tirar aqueles jovens daquela gruta, da qual envolvia passar por caminhos extremamente estreitos, com água, ou seja, os nadadores salvadores tinham que ali se deslocar com as botijas de oxigênio, numa operação que envolvia uma grande técnica para poder trazer aqueles jovens são e salvos daquele lugar. O que é certo é que eles o conseguiram fazer. Passados 18 dias, os jovens saíram daquela gruta
sãos e salvos, e o mundo pôde então regozijar-se daquela operação, daquela mega operação de resgate que foi extremamente bem sucedida no final. Mas eu hoje gostaria de vos falar de uma outra mega operação de resgate com dimensões ainda maiores, que envolveu ainda um maior sacrifício para poder resgatar alguém que estava numa situação desesperada e que não poderia sair dela por si mesma. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias em João, no capítulo 1 e no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diz-nos aqui que da forma a que o ser humano pudesse ser salvo da sua cave, da sua gruta de pecado, na situação desesperante em que se encontrava, foi necessária uma operação de resgate em que o próprio Deus teve que tomar a forma humana e vir habitar entre nós para nos poder resgatar em vida e para nos dar a vida eterna. Diz-nos ainda mais em Filipenses capítulo 2, no versículos 6 e 7, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O texto é claro, dizendo-nos que Jesus aniquilou-se a si mesmo. A palavra do grego significa, na realidade, que ele se esvaziou de si mesmo, que ele colocou algo de parte para se poder fazer como um de nós, para nos resgatar da nossa condição. E a pergunta que nós fazemos hoje, qual foi ou do que é que Jesus se esvaziou para se tornar um de nós? O que é que Jesus, na realidade, colocou de parte para nos poder salvar, para poder pôr em marcha esta operação de resgate? Primeiro, Jesus colocou de parte a sua omnipotência. A Bíblia diz-nos em João 5,19: na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Vemos então que Jesus estava completamente dependente do Pai para poder realizar as suas obras. Ele colocou de parte a sua omnipotência, ou seja, a sua qualidade de não ter nenhum limite para a realização de qualquer coisa. Toda a potência que ele tinha, todo o poder que ele tinha, foi colocado de parte quando ele tomou a forma humana. É-nos dito no livro Desejar Todas as Nações, página 233, que quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em perfeita paz. Nenhum indício de temor na fisionomia ou olhar, pois receio algum havia em seu coração. Contudo, não era na posse da força omnipotente que ele descansava. Não era como o Senhor da terra, do mar e do céu, que repousava em sossego. Esse poder depusera-o ele, ou seja, colocou de parte a sua omnipotência. E diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Confiava no poder de seu Pai. Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus, que Jesus repousou e o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Ou seja, aqui está realçado o facto que quando Jesus veio a esta terra para resgatar o ser humano, Jesus colocou de parte a sua omnipotência, a sua capacidade de efetuar tudo o que estava ao alcance de Deus como ser omnipotente. Isso ele colocou de parte e tornou-se totalmente dependente do poder do Pai. Diz-nos ainda mais em Hebreus 4,15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E amigos, esta é a boa notícia, que Jesus, sendo Deus, aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se da sua omnipotência e veio viver esta vida como homem, tornando-se familiarizado com as tuas lutas, com as minhas lutas, tornando-se compadecido das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado, embora sem pecado. Diz-nos ainda mais, no mesmo Desejar Todas as Nações, página 471, que ele veio ao mundo para manifestar a glória de Deus, a fim de que o homem fosse erguido por seu poder restaurador. Deus se revelou nele
para que se pudesse manifestar neles. Jesus não revelou qualidades, nem exerceu poderes que os homens não possam possuir mediante a fé nele. Sua perfeita humanidade é que todos os seus seguidores podem possuir se forem sujeitos a Deus como ele o foi. Ou seja, Jesus veio a esta terra e as boas notícias é que ele veio a esta terra não como o ser omnipotente que era, ele colocou de parte essa omnipotência e viveu uma vida de dependência total no seu Pai omnipotente para nos mostrar que aquilo que ele pôde cumprir, para aquilo que ele pôde efetuar, as vitórias que ele pôde ter, nós também as possamos ter se tivermos a mesma ligação com Deus o Pai que Jesus tinha quando estava aqui na Terra. E essas, meus amigos, é uma excelente notícia. Diz-nos também em Hebreus 2, no versículo 17, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus não é um Deus distante. Jesus não é um Deus que tenha vindo a esta terra completamente exaltado, completamente distante das necessidades e fraquezas humanas. Não, diz-nos que ele mesmo foi tentado naquilo que nós mesmos somos tentados e, portanto, nos pode socorrer, portanto, pode-se compadecer-se de nós e pode compreender as lutas que tu e eu passamos nesta terra. E não foi só da omnipotência que Jesus colocou de parte. Jesus colocou de parte também a sua omnisciência, ou seja, a sua qualidade de poder conhecer e saber todas as coisas. Diz-nos em Lucas 2,52 que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Isto realmente é um grande mistério. Jesus, o grande Criador, o Deus que fez os céus e a terra, que criou tudo desde a célula microscópica até ao astro no meio do cosmos, o mesmo Jesus tornou a forma humana, esvaziou-se da sua omnisciência, de todo o seu conhecimento, tomou a forma humana e, como um bebê, como uma criança, teve que aprender e crescer em sabedoria, em estatura e em graça, como diz o texto, para com Deus e os homens. É-nos dito, do mesmo livro Desejar Todas as Nações, que o menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. A sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas aprendeu as coisas celestiais. Isto é algo fascinante se pensarmos nisso. Imaginem que um rei vos encontrava a vós numa nação estrangeira e vos perguntava: se eu for viver em Portugal e se precisar de uma educação, qual será a universidade que me recomendam? Bom, alguns recomendariam a Universidade Lusófona, o Técnico, a Universidade de Coimbra, a Universidade da Beira Interior ou outras. Mas Jesus, o Rei do Universo, quando olhou para o nosso planeta e procurou conceber qual é o melhor meio de educação para receber naquele lugar, é-nos dito que Deus escolheu como meio de educação não as escolas das sinagogas, não as grandes universidades e instituições de ensino do tempo, mas escolheu uma mãe, uma senhora temente a Deus que vivia a sua vida segundo os princípios de Deus. E isto creio que ensina-nos bastante quanto ao papel da mãe na educação de uma criança. Deus não deu as crianças para serem entregues a instituições, embora nós necessitemos dela, mas Deus confiou à mãe o papel da educação primária da criança. A primeira fonte de educação da criança, segundo o exemplo de Jesus, é precisamente a mãe cristã, a mãe que se rege pelos princípios das Sagradas Escrituras. Deus não escolheu as Harvard do seu tempo. Deus não escolheu os MIT do seu tempo, ou as Oxford ou Cambridge do seu tempo. Deus escolheu uma mãe humilde, temente a Deus, que servia a Deus com a sua capacidade, no seu humilde lar de Nazaré, mas que podia cada dia apresentar o seu filho e educá-lo segundo os princípios de Deus. Este é o princípio que nós aprendemos da história de Jesus. O mestre de Nazaré, o grande rei do universo, o criador dos céus e da terra. Foi esse o meio de ensino que ele escolheu quando veio a esta terra. É-nos dito ainda as próprias palavras por ele ditas a Moisés para Israel,
eram-lhe agora ensinadas aos joelhos de sua mãe. Sua familiarização com as Escrituras mostra quão diligentemente os primeiros anos de sua vida foram consagrados ao estudo da Palavra de Deus. Ou seja, vemos aqui que o fundamento da educação de Jesus foi as Sagradas Escrituras. Nós podemos pensar se Jesus, que era Jesus, tomou a forma humana, se a base da educação dele foi as Sagradas Escrituras, quanto mais não deveria ser a nossa, que somos seres humanos, falhos, pecadores e com tendências pecaminosas e que estamos rodeados já com cerca de 6.000 anos de pecado nesta terra. As Sagradas Escrituras, amigos, deve ser a base de toda a educação, assim como foi a base da educação de Jesus quando veio a esta terra. É-nos dito em João 14:10 que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Ou seja, Jesus, quando veio a esta terra, para resgatar os pecadores como tu e como eu, Jesus colocou de parte a sua omnipotência. Jesus colocou de parte a sua omnisciência. E terceiro, Jesus colocou de parte a sua omnipresença. A sua capacidade de estar em todo lugar em simultâneo. É-nos dito em João 11:21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Está-nos falando daquele episódio em que Lázaro, o grande amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, que faleceu, e a mensagem tinha vindo até Jesus para ele poder vir e poder ajudar. Jesus, com a sua limitação humana, porque não mais era omnipresente, não pôde estar imediatamente naquele lugar. Por isso aqui Marta está dizendo a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, quando veio a este mundo, ele aniquilou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se da sua omnipresença, omnisciência, omnipotência. E é-nos dito também em 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Uma característica bem evidente de Deus, o nosso Criador. Verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Nós vemos que Deus, para poder vir a esta terra, Deus não poderia vir na sua forma omnipresente que ele tem. Porque é-nos dito nas Sagradas Escrituras que mesmo o céu e os céus dos céus não o podem conter. Quão grande ele é, quão omnipotente, presente e ciente ele é. Deus teve que colocar de parte a sua omnipresença, esta sua característica, para poder habitar no meio do ser humano, para nos poder resgatar desta cova de pecado em que nos achamos. Mas, amigos, não nos fica por aqui aquilo que de Jesus teve que se esvaziar. Porque além da sua omnisciência, omnipotência e omnipresença, Jesus também colocou algo de parte muito importante que nos mostra o sacrifício que ele teve que tomar para te poder salvar a ti e a mim. E essa foi a vida eterna. A Bíblia diz-nos em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus veio a este mundo para tomar a forma do ser humano, pecador, que merecia a morte. Ele tomou esse salário sobre ele mesmo e deu-nos como recompensa o dom gratuito, a vida eterna, que ele merecia e que nós jamais poderíamos merecer. Ele tomou a morte que nós merecíamos e deu-nos a vida que ele merecia. Diz-nos no livro Parábolas de Jesus, página 100, lembrai que Cristo tudo arriscou. Para a nossa redenção, o próprio céu esteve em jogo. Sabem, amigos, naquela província da Tailândia, para salvar aqueles jovens, foi necessário um grande sacrifício e sim, houve até mesmo um mergulhador que perdeu a vida em prol do salvamento daqueles que lá estavam presos, encurralados naquele lugar. Jesus teve que arriscar muito também para poder salvar a ti e a mim. Nós poderíamos dizer, bom, mas ele era Deus, as coisas já estavam assim previstas. Mas não.
Jesus tudo arriscou. Ele tomou a forma humana. Ele colocou de parte a sua omnisciência, omnipresença e omnipotência. Ele tomou a forma humana e, como ser humano, estava suscetível de tomar uma decisão errada e de pecar, e se assim acontecesse, ele estaria perdido para sempre e perderia o dom da vida eterna. Mas, amigos, a palavra de Deus diz-nos que, achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por que razão Jesus morreu numa cruz? Nós poderíamos pensar que Jesus poderia ter sofrido, poderia ter morrido através de um outro instrumento utilizado pelos romanos. Mas porquê a cruz? Por que razão foi necessário que o Filho de Deus fosse levado ao madeiro, preso numa árvore, preso numa cruz, para salvar a humanidade, para te salvar a ti e a mim? E é aqui, amigos, que se torna ainda mais evidente a profundidade do sacrifício que foi feito para resgatar o ser humano. É-nos dito em Deuteronômio, no capítulo 21 e nos versos 22 e 23, que quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte e haja de morrer, o pendurareis no madeiro. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Vejam só, amigos, que diz-nos aqui que aquele que pecar, onde houver pecado, seja digno do juízo de morte, seja pendurado no madeiro. Jesus, nele não houve pecado, mas ele tomou o nosso pecado sobre ele e por isso a condenação foi morrer numa cruz. Mas vejam só que a baixeza, o grau de humilhação a que o Filho de Deus teve que ir, mostra-nos que ele teve que ir até à morte do madeiro e diz-nos que quem morresse no madeiro seria considerado maldito de Deus. Ou seja, ele próprio tomou a posição em que, aos olhos do universo, mesmo todos escondiam os seus olhos, porque ali estava alguém que, humanamente falando, teria sido considerado maldito de Deus. E não é de admirar que as palavras de Jesus, quando estava pendurado naquela cruz, ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? A agonia era tal, a angústia era tal. Jesus tinha descido a um tal ponto em que, segundo as Escrituras, estando pendurado no madeiro, ele era, aos olhos de todos, considerado maldito de Deus. Porque agora ele, o Filho de Deus, tinha colocado de parte toda a sua omnipotência, omnisciência, omnipresença, tinha colocado de parte o seu direito à vida eterna, tinha-se tornado como o portador do fardo do pecado e estava sofrendo a condenação de Deus, sendo considerado maldito de Deus. Porquê? Para salvar alguém que não se poderia salvar a si mesmo. E quem é esse alguém? É a pessoa que tu vês ao espelho cada dia. É a pessoa que eu vejo ao espelho cada dia. Jesus desceu a tal ponto para que pudesse salvar a ti e a mim. Ele sabia que nós, na nossa própria condição, que não importa quão boas obras possamos fazer, quão boas peregrinações pudéssemos fazer, quão grandes somas de dinheiro pudéssemos dar a alguém, tudo o que nós pudéssemos fazer, como a Bíblia nos diz, era como trapos de imundícia. Não nos podia salvar a nós próprios. Era necessário que viesse um resgate do alto. Alguém com a capacidade de poder tomar a forma humana, oferecendo um sacrifício perfeito, sem pecado, mas que ao mesmo tempo nos pudesse tirar da profundeza em que nos encontramos. E, amigo, esse resgate encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. Ele desceu às profundidades em que nos encontramos de pecado. E ali, na nossa condição, ele morreu, ele oferece o seu sangue para nos tirar e para nos dar a vida eterna, que nós não merecemos, que ele merece, mas ele te oferece isso como um dom gratuito, como um dom de Deus. E Jesus de tal forma se identifica connosco que a Bíblia nos diz, mesmo no final da Bíblia, em Apocalipse 14:4, que eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda.
Vejam só que Jesus, já depois de ter subido aos céus, já depois de ter sido exaltado à sua posição que lhe deve, Jesus ainda aí e por toda a eternidade vai ter este título de Filho do Homem. Porque ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Ele não se envergonha de ter sido um de nós. Ele olha para nós como sendo os seus irmãos mais novos com quem ele deseja passar a eternidade. Ele olha para nós como o motivo de alegria, o motivo de regozijo de viver toda a eternidade no céu. Porque ele passou um sacrifício enorme. E é por isso que tu, amigo, e eu podemos ter a certeza que não importa a profundidade em que estejamos neste mundo, não importa quão longe no pecado tu tenhas ido, não importa quão mal tu tenhas estado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O sacrifício de Jesus é de tal maneira profundo que pode resgatar-te de seja qual for a condição em que tu te encontres. E Ele hoje estende-te a mão para te tirar dessa gruta em que te encontras, para te elevar a outras posições, para te tirar dessa gruta de pecado e para que tu possas finalmente viver e viver uma vida eterna. Diz-nos, ao terminarmos, que Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ele é nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, apresentando nossa forma humana perante o trono do Pai, achando-se através dos séculos eternos unido à raça que Ele, o Filho do Homem, redimiu. E tudo isto para que o homem pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado, a fim de que refletisse o amor de Deus e participasse da alegria da santidade. Amigos, foi este o preço que Jesus pagou. Para que tu pudesses ser erguido, erguida da condição em que estás. Pudesses viver uma vida plena de alegria, uma vida plena de poder aqui ainda nesta terra, mas sobretudo na vida que está por vir. Sim, amigos, a nossa situação é bem mais desesperante do que aqueles jovens que ficaram encurralados naquela gruta na Tailândia. Mas assim como houve resgate para eles, também há ainda mais resgate para nós. E amigo, há resgate para ti hoje. Se tu te consideras que estás perdido ou perdida, que foste longe demais na tua vida de pecado, que tomaste decisões extremamente erradas, que estás embrulhado em vícios e que não consegues sair deles, Jesus, Ele te oferece a sua mão omnipotente, a sua mão omnisciente, a sua mão omnipresente e, finalmente, oferece a sua vida eterna para que tu possas viver para sempre com Ele. Amigos, naquele dia em que aqueles jovens saíram daquela gruta, houve um tal regozijo, uma tal celebração que se estendeu por toda a Tailândia, mas também por todo o mundo, que assistiu com grande alegria e grande alívio por saberem que aqueles que estavam presos, que não podiam sair de lá, finalmente foram resgatados, porque alguém os resgatou. Amigos, virá o dia em que haverá uma grande celebração por todo o universo, quando todos os anjos e os seres não caídos de todo o mundo, de todo o universo, olharem para ti e olharem para os seres deste mundo e nos virem resgatados, podem finalmente regozijar-se e olhar para Jesus e ver que Jesus realmente fez um sacrifício infinito para nos poder salvar. Mas amigo, não deixes que este sacrifício tenha sido em vão por ti. O resgate está ao teu alcance. O resgate foi pago. Foi infinito. Não podes fazer nada para ajuntar, não podes fazer nada para remover. O que tens a fazer simplesmente é dizer: Senhor, toma a minha mão. Toma a minha mão e tira-me deste fosso de pecado em que me encontro. Tira-me deste fosso de vício em que me encontro. Dá-me o teu poder. E, Senhor, obrigado pela vida eterna que me queres dar ainda hoje. Amigo, é esta oferta que Deus te faz. Ele pagou o preço. E a ti te cabe aceitar. Por que não aceitá-lo hoje, amigo? Por que não aceitá-lo hoje, amiga? Hoje é o dia em que Ele te está falando e dizendo: eu hoje te estendo a mão. E hoje te quero levar para cumprir um propósito alto, não somente lá no céu, não somente pela vida eterna, mas ainda neste mundo. E não importa, amigo, quão profundo tenhas ido, Deus te quer estender a mão e vai-te estender a mão hoje. Por isso, te convido a aceitar esse dom e ao terminarmos o programa de hoje, gostaria de orar contigo para que Deus te possa realmente tirar desse lugar em que tu estás, em que possas
experimentar e viver a vida que Ele tem planeado para ti. Vamos orar. Nosso Pai do céu, Senhor, queremos hoje te agradecer pelo resgate que veio do alto. Nós não nos podíamos salvar por nós mesmos e não nos podemos salvar por nós mesmos. A profundidade da gruta do pecado é tal, é tamanha. Mas te agradecemos pelo plano que tu puseste em prática. Te agradecemos por Jesus que veio nos resgatar. Ele se esvaziou de si próprio, pagou um preço infinito. E através dele nós podemos sair e ter vida e vida em abundância. Senhor, abençoa o meu amigo, amiga que está escutando, assistindo ao programa de hoje. Concede-lhe as forças e o poder para se libertarem dos fossos do pecado, do fosso do desespero, do fosso da angústia e dá-lhes a vida que tu lhe prometeste, as alegrias de viverem contigo. E que hoje o céu e todo o universo se possa regozijar porque mais um pecador foi resgatado do fosso da gruta do pecado. Obrigado por ouvir a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amigo, obrigado por ter estado connosco hoje. Convido-te a assistir ao próximo programa e a partilhares o convite com os teus amigos e tuas amigas e família. Até lá, que Deus te abençoe. Maranata.